Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar você para um momento especial de clamor e entrega. Em meio a tantos desafios que enfrentamos no dia a dia, o nosso coração anseia por algo que só o céu pode oferecer: cura e esperança. E é por isso que estamos aqui hoje, para clamar juntos ao Espírito Santo, pedindo que Ele venha com sua presença poderosa, trazendo alívio às nossas dores e renovando nossa fé. Não importa como você chegou até aqui, se em silêncio, em lágrimas ou apenas em busca de um pouco de paz, este momento é seu. O Espírito Santo nos conhece profundamente. Ele sabe das batalhas que enfrentamos no corpo, na mente e na alma. E é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando já não temos forças para orar. Hoje queremos nos unir em uma só voz, como uma família espiritual, clamando por essa cura que vai além do físico. Uma cura que toca o coração, que restaura a esperança e que reacende a chama da fé. Que esta oração seja como um bálsamo para a sua vida, um sinal de que Deus não se esqueceu de você. Antes de começarmos, deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. É sempre uma alegria saber até onde essa corrente de oração está chegando. Escreva também para quem você dedica essa oração de hoje. É por você, por alguém da sua família, por um amigo querido. Aproveite e compartilhe também seus pedidos de novos temas de oração. Essa comunidade cresce com a sua participação. Aproveite para apoiar este canal. Seja um membro, ajude-nos a continuar produzindo conteúdos que fortalecem a fé. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas orações. Cada gesto seu ajuda a espalhar a palavra e a consolar corações que precisam. Oremos. Ó Deus, Pai de misericórdia, estamos aqui com o coração quebrantado diante da Tua presença, reconhecendo nossa total dependência do Teu agir. Em cada suspiro da alma, há um clamor silencioso por cura, por alívio, por um toque Teu que nos renove por dentro e por fora. Não conseguimos caminhar sozinhos, Senhor, pois o peso da vida muitas vezes nos dobra os joelhos e nos esgota as forças. Precisamos de Ti como o corpo precisa do ar, como a terra seca precisa da chuva. Que Teu Espírito encontre morada em nosso íntimo e sopre sobre nós esperança viva. A cada oração que sobe, que desça Tua resposta cheia de graça. Que possamos sentir Teu abraço invisível nos envolvendo agora. Ó Senhor amado, vem e toca nas áreas que só o Teu Espírito conhece. Toca nas dores escondidas, nos traumas antigos, nas angústias que não sabemos explicar. Somos frágeis, Senhor, e muitas vezes tentamos parecer fortes, mas só Tu conheces o que verdadeiramente se passa em nosso interior. Por isso te pedimos, derrama cura, restauração, refrigério. Vai além da aparência e cura o que está quebrado dentro de nós. Que a Tua luz invada os cantos escuros da nossa alma e leve embora tudo o que não vem de Ti. Transforma a tristeza em consolo, insegurança em paz e toda a aflição em descanso no Teu colo. Ó Espírito Santo, derrama sobre nós Tua presença suave e poderosa. Entra nos lares agora, visita cada coração que ora conosco. Que onde houver choro, haja consolo. Onde houver desânimo, brote esperança, e onde houver enfermidade, floresça cura. Que os nossos corpos sejam alcançados pelo Teu poder restaurador, e nossas mentes sejam renovadas pela certeza de que não estamos sozinhos. Cada lágrima que cai é conhecida por Ti, e nenhuma delas é em vão. Que elas se transformem em sementes de milagres e de novos começos. Fica conosco, Espírito da verdade, e não nos deixes sem o Teu alento. Senhor dos exércitos, guerreia por nós, onde nossas mãos já não alcançam. Há lutas que não compreendemos, diagnósticos que assustam, notícias que paralisam. Mas nada é maior que Teu nome, nenhum mal resiste ao Teu toque. Te pedimos que entres nos hospitais, nos quartos silenciosos, nas salas de espera, e ali manifestes Tua glória.
Onde houver um coração em aflição, envia a tua paz que excede todo entendimento. Mostra que o teu cuidado é constante, mesmo quando não conseguimos perceber. E se estivermos cansados demais para te buscar, vem até nós e nos levanta. Ó Pai querido, acolhe neste momento cada súplica que se eleva a ti. Tu conheces cada rosto por trás dessas orações, cada história, cada necessidade. Nenhuma voz se perde aos teus ouvidos. Escuta, Senhor, o clamor dos que já não sabem mais como pedir. Acolhe o silêncio dos que apenas choram. E mostra mais uma vez que o teu amor nos alcança, mesmo quando achamos que falhamos demais. Tua graça nos cobre, tua bondade nos segue e tua fidelidade nos sustenta dia após dia. Tu és o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que age. Espírito de vida, sopra agora sobre os ossos secos da nossa fé. Restaura em nós o vigor espiritual, que foi se apagando com o tempo, com as lutas, com as decepções. Que toda frieza seja consumida pela tua chama. Que todo desânimo ceda lugar à esperança que vem do alto. Reacende em nossos corações o desejo de caminhar contigo, de confiar nos teus planos, mesmo sem compreendê-los totalmente. Renova os sonhos, os projetos e os sentimentos que haviam sido enterrados. Traz à tona a certeza de que ainda há um propósito em cada respiração que temos. Senhor da compaixão, olhai pelos que estão sofrendo em silêncio, pelos que não têm com quem contar, pelos que se sentem esquecidos. Tua presença é abrigo para os que estão cansados da solidão. Envia consolo, envia alguém, envia sinais de que a vida ainda pode florescer. Coloca bálsamo sobre as feridas mais antigas, aquelas que os anos não conseguiram curar. Que todo vazio seja preenchido por ti e que todo peso seja retirado. Somos teus filhos, carentes do teu cuidado, necessitados do teu colo. Ó Redentor eterno, vem restaurar a alegria dos teus filhos. Para muitos, o sorriso virou máscara e a dor é companheira constante. Mas tu podes mudar histórias, transformar lágrimas em riso verdadeiro, trazer luz onde tudo parece apagado. Queremos experimentar novamente a alegria da tua salvação, sentir o coração leve diante da tua promessa. Não pedimos apenas momentos felizes, mas uma felicidade que nasce da certeza de que estamos nas tuas mãos. Que cada amanhecer seja uma nova chance de recomeçar contigo. Espírito Consolador, toma conta dos lares agora. Visita cada canto das casas representadas nesta oração. Vai ao encontro dos relacionamentos quebrados, das famílias que não sabem mais como conversar, dos filhos que se distanciaram. Restaura o diálogo, planta perdão onde houve mágoa e traz de volta o amor que se perdeu pelo caminho. Onde houver gritos, traz calma, onde houver frieza, derrama calor. Que cada ambiente seja invadido pela tua paz e que os lares se tornem novamente lugar de acolhimento, de união, de presença divina. Ó Altíssimo, derrama tua cura sobre aqueles que enfrentam doenças que os médicos não conseguem explicar. Há dores invisíveis, há diagnósticos incertos, há medos que assombram o coração. Mas tu és o Deus que cura, que renova cada célula, que conhece o corpo humano como ninguém. Vem com teu poder e restaura o que foi danificado. Traz leveza aos que vivem sobrecarregados, força aos que não têm mais energia e esperança aos que estão à beira de desistir. Teu toque muda tudo, e é por ele que clamamos agora. Senhor soberano, toma conta da mente dos teus filhos. As batalhas que enfrentamos dentro de nós, às vezes, são mais duras do que qualquer dor física. A ansiedade, o medo, a tristeza profunda, tudo isso tem tentado nos afastar da paz que só tu podes dar. Mas hoje pedimos que o teu Espírito renove nossas emoções, alinhe nossos pensamentos com a tua verdade e nos encha de serenidade. Que possamos descansar em ti, mesmo em meio ao caos. Que a confiança no teu cuidado seja mais forte do que qualquer inquietação. Ó Deus fiel, sustenta os que estão à beira do colapso emocional. Muitos tentam parecer fortes, mas estão exaustos por dentro.
Vem com tua presença e os envolve de tal forma que se sintam acolhidos, renovados, compreendidos. Não permita que se afundem nas próprias dores, mas que encontrem em ti o refúgio necessário. Dá descanso aos que já não dormem. Dá alívio aos que vivem em constante tensão e dá coragem aos que pensaram em desistir. Que haja paz no lugar da angústia e clareza no meio da confusão. Espírito Santo de Deus, entra agora nas situações que parecem impossíveis. Há causas perdidas, processos que não andam, corações que se fecharam. Mas tu és o Deus que abre portas, que move o que ninguém mais pode mover. Por isso, confiamos a ti cada impossibilidade, cada espera longa, cada oração que ainda não foi respondida. Sabemos que o teu tempo é perfeito e, ainda que não entendamos, escolhemos confiar. Fortalece nossa fé enquanto esperamos e não nos deixes cair na incredulidade. Senhor que cura, olhai por aqueles que estão em tratamento, em recuperação, em fase de diagnóstico. A jornada da enfermidade é solitária, dolorosa e muitas vezes cansativa. Por isso pedimos que te faças presente a cada etapa, sustentando, animando, renovando as forças dia após dia. Que cada consulta seja guiada por ti, cada exame esteja sob teu olhar e cada profissional da saúde seja instrumento em tuas mãos. Que haja sinais visíveis da tua atuação e que a recuperação venha de forma plena. Ó Pai eterno, abençoa os cuidadores, os que dedicam suas vidas a acompanhar aqueles que sofrem. Sabemos o quanto o cansaço emocional atinge esses corações generosos. Dá a eles sabedoria, paciência e descanso. Que não sintam que estão sozinhos nessa missão, mas que percebam que tu caminhas com eles. Restaura suas forças e alegra seus corações. Que eles também sejam tocados por tua presença e recebam todo o carinho que ofertam aos outros. Que nunca lhes falte o amparo do alto. Senhor de toda graça, visita os que estão lutando contra vícios e dependências. Sabemos que há feridas profundas por trás de cada comportamento e que só o teu amor é capaz de preencher esses vazios. Vem com teu poder libertador e quebra correntes invisíveis. Fortalece os passos daqueles que decidiram mudar, que desejam uma nova vida. Que eles sintam que não estão sozinhos nessa luta e que existe um caminho de liberdade possível em ti. Transforma a dor em testemunho, a queda em vitória. Ó Espírito de restauração, toca agora na alma dos que perderam alguém querido. O luto é um peso que aperta o peito e rouba o brilho dos dias. Mas tu és o Deus que enxuga lágrimas, que permanece mesmo quando todos já se foram. Abraça esses corações enlutados, consola os que choram sem saber como seguir. Dá forças para continuar vivendo, mesmo com a ausência. Que a memória dos que se foram seja honrada com vida, e que a saudade não seja um fardo, mas uma semente de amor eterno. Senhor que renova, alcança os jovens que se sentem perdidos, sem propósito, sem esperança. Vivemos tempos difíceis, onde tantos se sentem sozinhos, mesmo rodeados de pessoas. Mostra a eles que não nasceram por acaso, que há um plano maior para cada um. Que em ti encontrem direção, identidade, força e coragem para seguir. Que cada mente jovem seja iluminada por tua verdade e cada coração ferido seja restaurado. Dá-lhes visão, fé e sonhos novos. Ó Deus presente, visita os idosos que enfrentam dores físicas, solidão ou abandono. Que sintam o valor que têm diante de ti e saibam que cada etapa da vida é preciosa aos teus olhos. Que eles sejam cercados de carinho, respeito e cuidado. Renova suas forças, alegra seus dias e dá paz aos seus corações. Que jamais se sintam esquecidos, pois tu és o Deus que jamais se afasta. A cada manhã, renova neles a certeza de que ainda há vida, a missão, a beleza no existir. Espírito Santo, termina neste instante o que começaste a fazer em nós. Sabemos que enquanto oramos, teu mover é real e acontece em dimensões que não enxergamos. Que a semente lançada hoje floresça em frutos de cura e esperança. Que cada coração que orou sinta-se mais leve, mais firme, mais confiante.
Que não nos afastemos de Ti quando essa oração acabar, mas que a Tua presença siga conosco em cada passo. Fica conosco, Espírito de vida, e conduz-nos por caminhos de paz. Ó Senhor de amor, permanece conosco neste momento em que abrimos ainda mais o coração diante de Ti. Tantas vezes carregamos dores antigas, marcas que os anos não apagaram, palavras que nos feriram profundamente. Mas cremos que Teu Espírito pode tocar essas áreas silenciosas da alma e curar o que parecia incurável. Não queremos mais esconder as feridas, queremos Te apresentar cada uma delas, confiando que o Teu amor é suficiente para restaurar por completo. Ensina-nos a perdoar, a liberar o que nos aprisiona e a viver em liberdade. Que possamos caminhar sem os pesos do passado. Ó Espírito de luz, revela em nós tudo aquilo que precisa ser transformado. Mostra-nos os caminhos errados que tomamos, os pensamentos que precisamos abandonar, os sentimentos que têm nos afastado da Tua vontade. Tua presença não vem para nos acusar, mas para nos redimir. E é por isso que nos rendemos sem medo, sabendo que em Ti há graça abundante. Tira a vergonha, o medo, a culpa. Traz clareza, arrependimento sincero e o desejo de ser diferente. Trabalha em nós, Espírito Santo, até que sejamos reflexo da Tua bondade. Ó Deus de promessas, não deixes que percamos a esperança. Há momentos em que tudo parece escuro e o amanhã se torna assustador. Mas Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e nela encontramos direção. Que cada pessoa que ora agora receba de Ti um sinal, uma palavra, um consolo. Que a esperança não seja apenas uma ideia, mas uma certeza viva, plantada fundo no coração. Renova os que estão à beira da desistência. Mostra que ainda há muito o que viver, que o Teu tempo é perfeito e que o fim da estrada pode ser o início de algo extraordinário. Senhor da paz, visita agora os que convivem com ansiedade, preocupação constante, medo do futuro. E mente cansada clama por descanso, por silêncio interior, por equilíbrio. Estende Tua mão sobre esses pensamentos acelerados, sobre esse coração inquieto. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração de cada um. Ensina a entregar o controle, a confiar nos Teus planos e a viver um dia de cada vez. Que cada respiração se torne uma oração silenciosa, uma entrega, um descanso em Ti. Ó Pai das luzes, acende em nós a fé que se apagou com o tempo. Os ventos da vida sopram forte, as perdas acumulam-se e a esperança se desgasta. Mas sabemos que uma centelha da Tua presença pode reacender tudo. Por isso pedimos, reacende a fé nos Teus filhos, que mesmo sem ver creiam, que mesmo sem entender confiem, que mesmo sem sentir permaneçam. Sustenta-nos com Tua palavra, fortalece os joelhos vacilantes e guia-nos de volta à Tua presença. Que a fé brote como uma flor inesperada no meio do deserto. Senhor, que restaura vidas, olha com compaixão para os que enfrentam dificuldades financeiras. As contas se acumulam, o alimento falta e o desespero bate à porta. Mas Tu és o Deus que provê, que alimenta os passarinhos e veste os lírios do campo. Não deixes faltar o essencial. Abre portas de emprego, envia recursos, traz soluções inesperadas. Sustenta os que estão tentando manter a dignidade em meio à escassez. Ensina-nos a confiar, mesmo quando os olhos só veem impossibilidades. Tu és o nosso sustento. Ó Espírito de sabedoria, guia aqueles que estão tomando decisões importantes. Escolhas difíceis, caminhos incertos, dúvidas que tiram o sono. Que a Tua voz seja mais alta do que qualquer outra. Fala ao coração, confirma com paz, direciona com clareza. Que cada decisão seja tomada com responsabilidade, fé e confiança no Teu agir. Tira o medo de errar, remove a confusão e concede discernimento. Que tudo seja feito com base na Tua verdade e que o resultado glorifique o Teu nome. Deus de cuidado, acolhe as mães e pais que lutam diariamente por seus filhos. São tantas responsabilidades, tantas batalhas internas e externas.
Alguns choram em silêncio por filhos que se afastaram, outros clamam por saúde, por proteção, por restauração. Ouve, Senhor, o coração desses pais e mães. Dá sabedoria para educar, paciência para suportar e fé para perseverar. Que suas famílias sejam guardadas, protegidas e alcançadas pelo teu amor. Que cada lar seja um lugar de refúgio e não de conflito. Ó Senhor que ouve, não ignores os gritos silenciosos de quem já não tem forças para pedir. Aqueles que apenas suspiram, que apenas desejam que tudo passe, que não encontram mais sentido. Tu sabes onde cada um está, o que cada um sente e o quanto tem suportado. Por isso, alcança-os com teu toque invisível, mas real. Levanta os caídos, segura os que estão afundando, resgata os que se perderam. Que o teu amor invada como um rio e traga vida onde só havia dor. Espírito Santo, derrama agora consolo sobre os que se sentem rejeitados, excluídos, deixados de lado. A dor da rejeição é profunda, mas o teu amor é maior. Mostra a cada um o valor que tem para ti, o quanto são preciosos aos teus olhos. Restaura a autoestima, a identidade, o ânimo, que não busquem aprovação onde há apenas desprezo, mas que encontrem em ti aceitação completa. Que se sintam pertencentes ao teu coração, ao teu reino, à tua história de amor. Não estão sozinhos. Ó Deus de reconciliação, visita relacionamentos quebrados entre irmãos, entre amigos, entre pais e filhos. Onde houver orgulho, lança humildade. Onde houver silêncio, semeia diálogo. Onde houver mágoas, planta perdão. Que a restauração seja possível, mesmo quando parece tarde demais. Ensina-nos a ceder, a ouvir, a compreender. Que o teu Espírito una o que foi separado, reconstrua o que foi destruído e renove os laços que um dia foram preciosos. Tu és o Deus que reconstrói. Senhor do impossível, olha por aqueles que sonham com um milagre que parece distante. A cura de um ente querido, a libertação de alguém amado, a restauração de uma vida despedaçada. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Teus milagres não cessaram. Por isso clamamos com fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Intervém com poder, mostra tua glória, surpreende com tua bondade. Que o teu agir seja testemunhado por muitos e que a esperança seja fortalecida em todos. Ó Espírito que guia, conduza os teus filhos nos caminhos da verdade. Livra-os dos atalhos perigosos, das ilusões passageiras, das promessas vazias. Que tenham sede da tua palavra, fome da tua presença, desejo de viver em santidade. Não permitas que se percam em distrações, mas que sigam firmes, com os olhos fixos em ti. Dá discernimento para reconhecer o que vem de ti e o que não vem. Que a fidelidade se torne estilo de vida e a obediência um prazer. Pai que cuida, olha pelos missionários, pastores, líderes espirituais que têm se desgastado por amor ao teu reino. Alguns estão cansados, desanimados, esquecidos. Renova suas forças, confirma seu chamado, sustenta suas famílias. Que não falte pão, nem palavra, nem ânimo. Que eles sintam que vale a pena permanecer, pois tu és fiel para honrar cada semente plantada com lágrimas. Guarda seus corações, protege suas mentes e enche-os de esperança nova. Ó Deus Santo, santifica nossos pensamentos, nossas palavras, nossas intenções. Que não sejamos apenas religiosos, mas verdadeiramente transformados. Que o teu Espírito nos convença do que precisa mudar e nos ajude a dar passos concretos em direção à tua vontade. Tira toda a hipocrisia, todo o fingimento, toda a aparência. Ensina-nos a ser verdadeiros, íntegros, puros de coração. Que a tua presença em nós seja visível em nossas atitudes diárias e que a tua luz brilhe através de nós. Senhor de justiça, age nas causas esquecidas, nas injustiças que ninguém viu, nas dores que foram ignoradas. Tu és o defensor dos fracos, o justo juiz, o amigo dos que não têm voz. Vem com tua justiça, Senhor, e faz aquilo que os homens não conseguem fazer.
Exalta os humildes, ergue os caídos, honra os que foram humilhados. Que a tua verdade venha à tona e que teu nome seja glorificado em cada reviravolta. Porque tu és justo em todo o teu agir. Ó Espírito de fortaleza, dá coragem aos que têm enfrentado batalhas que ninguém conhece. São guerreiros silenciosos, que oram sem cessar, que choram escondidos, que permanecem mesmo feridos. Fortalece esses corações, renova suas forças como a águia, dá a eles vigor espiritual. Que não desistam no meio do caminho, que não se cansem de fazer o bem. Sustenta cada passo, firma seus pés na rocha e mostra que estás com eles em cada detalhe da jornada. Senhor eterno, visita agora aqueles que vivem com culpa e arrependimento, que não se sintam condenados, mas convidados a recomeçar. Tua misericórdia se renova a cada manhã, e não há erro que teu perdão não alcance. Ensina-os a se perdoarem também, a libertarem-se do passado, a acreditarem que podem viver uma nova história. Tu és especialista em recomeços. Que cada coração ferido por escolhas erradas sinta hoje a possibilidade de viver de forma diferente pela tua graça. Espírito da verdade, revela o teu propósito para cada vida aqui representada. Muitos estão perdidos, sem direção, sem saber por que estão vivendo o que vivem. Mas tu não crias sem propósito. Tu tens planos de paz, de esperança, de futuro. Mostra a cada um que há uma razão, um chamado, uma missão. Que ninguém é invisível aos teus olhos e que ninguém está fora do teu alcance. Desperta dons, confirma vocações e guia cada um para o centro da tua vontade. Ó Senhor majestoso, envolve com teu cuidado os que carregam dores emocionais escondidas. As feridas da alma muitas vezes sangram em silêncio e poucos conseguem notar o quanto elas consomem por dentro. Mas tu vês tudo, Senhor. Tu conheces o coração de cada um, as memórias que machucam, os medos que paralisam. Derrama cura onde há lembranças dolorosas. Traz paz onde o passado deixou cicatrizes abertas. Ensina-nos a tratar com carinho aquilo que nos dói e a confiar que, com teu toque, até as feridas mais profundas podem se transformar em testemunhos de restauração. Ó Espírito Santo, visita agora aqueles que se sentem paralisados pelas perdas. Perder algo ou alguém nos faz sentir que parte de nós também se foi. Mas tu és o Deus que restaura o que foi tirado, que consola o que foi despedaçado e que oferece vida onde parece não haver mais caminho. Envolve os corações enlutados com teu amor constante. Mostra que mesmo na dor há propósito, mesmo no silêncio há presença, mesmo na ausência há consolo vindo do alto. Tu és Deus que caminha conosco também no vale escuro. Senhor de ternura, inclina teus ouvidos aos que vivem conflitos internos. Há uma batalha que acontece dentro de muitos corações, entre o que se quer fazer e o que se consegue. A luta contra o pecado, contra os pensamentos ruins, contra a autossabotagem. Não rejeites os que lutam, mas fortalece-os. Que o teu espírito traga domínio próprio, clareza e poder para resistir ao que machuca a alma. Que não sejamos dominados pelo que sentimos, mas guiados por tua verdade e capacitados por tua graça a viver de forma santa. Ó Deus restaurador, toca os que se sentem presos em ciclos repetitivos. Há vícios emocionais, hábitos que nos destroem pouco a pouco, promessas de mudança que nunca se cumprem. Rompe hoje essas correntes invisíveis, Senhor. Que o teu Espírito venha com libertação profunda, quebrando o padrão da dor e estabelecendo um novo caminho. Que a cada tentativa frustrada nasça uma nova chance em ti. Que o arrependimento seja verdadeiro e a transformação real. Porque em ti há poder para fazer novas todas as coisas. Ó Pai compassivo, cobre de esperança os que têm vivido em solidão. Há quem esteja cercado por muitos e ainda assim se sente só. Que a tua presença seja percebida de forma real, tangível, transformadora. Entra nos quartos silenciosos, nas noites longas, nos pensamentos vagos. Tua companhia é mais doce que qualquer presença humana. Que cada um sinta o conforto do teu olhar atento, do teu amor que nunca falha
e da certeza de que és Deus presente, mesmo quando tudo parece vazio. Senhor da verdade, liberta os que vivem escravizados por mentiras sobre si mesmos. Palavras que foram ditas no passado, julgamentos, comparações, críticas, fizeram muitos acreditarem que não tem valor. Mas tu és aquele que nos dá identidade, que nos chama pelo nome, que nos vê com olhos de amor. Restaura a imagem de cada filho teu. Que saibam quem são em ti, amados, escolhidos, desejados. Que nenhuma mentira permaneça. Que só tua verdade ecoe nos corações, trazendo cura e renascimento interior. Ó Deus da providência, estende tua mão aos que sentem que o chão está desaparecendo. Quando as contas não fecham, quando os recursos acabam, quando não se vê saída, mostra teu cuidado. Tu és o Deus que multiplica o pouco, que abre caminhos no deserto, que envia maná no tempo certo. Supre cada necessidade com tua fidelidade. Dá sabedoria na administração, portas abertas, conexões divinas. Ensina-nos a descansar mesmo em meio à escassez, pois tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Espírito que vivifica, sopra vida sobre os que perderam o entusiasmo. Tanta gente caminha no automático, faz o que precisa, mas sem alegria, sem brilho no olhar. Reacende o fogo interior. Devolve o prazer nas pequenas coisas, o encanto pelos detalhes, a gratidão pelo que se tem. Tira o peso do cotidiano e coloca um novo ritmo, leve e cheio de sentido. Que cada despertar seja um reencontro com a esperança. Que a vida volte a pulsar com propósito e beleza. Senhor justo, intervém nas situações em que há opressão. Há corações vivendo sob controle, sob abusos emocionais, físicos e até espirituais. Não permitas que o medo continue sendo Senhor. Entra com tua justiça, com tua libertação, com teu socorro. Tira os teus filhos de ambientes tóxicos, levanta ajuda, revela a verdade. Que haja coragem para romper, força para resistir e fé para recomeçar. Porque onde o teu espírito está, aí há liberdade. Ó Pai cuidadoso, conforta os que convivem com doenças crônicas. A dor que não vai embora, a rotina médica, as limitações físicas, tudo isso pesa no corpo e na alma. Que o teu espírito fortaleça a cada manhã, que mesmo sem a cura imediata haja paz, consolo e presença. Que os dias difíceis não tirem a beleza da vida. Renova a fé a cada ciclo, multiplica a paciência e traz sentido à caminhada. Que se sintam acompanhados por ti em cada detalhe. Ó Deus da luz, dissipa toda a confusão espiritual. Muitos não conseguem mais orar, não sentem mais a tua presença e duvidam do que um dia viveram. Restaura a comunhão. Que a tua palavra volte a ser viva. Que a adoração volte a fazer sentido. Que a fé não se baseie em emoções, mas na certeza de que tu permaneces o mesmo. Elimina toda distração, todo engano, toda acusação. Traz clareza, recomeço e um novo tempo de intimidade contigo. Senhor da esperança, envolve agora os que estão em tratamento emocional. Terapias, medicamentos, diagnósticos, tudo isso pode confundir e cansar. Mas sabemos que tu também ages através da ciência, dos profissionais, dos caminhos da mente. Abençoa cada processo, cada sessão, cada passo. Que o teu espírito seja conselheiro e auxílio. Que não haja vergonha em buscar ajuda, nem medo de enfrentar o que está dentro. Porque em ti até o processo é lugar de milagre. Ó Espírito de paz, invade os corações que vivem em conflito consigo mesmos. A culpa por erros do passado, a sensação de não ser suficiente, o desejo constante de provar valor, tudo isso tem aprisionado muitas almas. Vem com tua leveza, Senhor. Ensina o amor próprio baseado em ti. Ensina a olhar-se com compaixão, com verdade e graça. Que cada um descubra que é obra-prima tuas mãos. Que não precisam se comparar, apenas confiar em quem são em ti. Ó Deus de alianças, restaura sonhos de casamento que parecem desfeitos. Tantos lares em crise, tantas alianças rachadas, tantos corações distantes mesmo sob o mesmo teto. Entra, Senhor, com restauração. Restaura o amor que se perdeu, a comunicação que silenciou, a alegria que evaporou.
Mostra que ainda é possível reconstruir. Que cada casal tenha força para recomeçar, humildade para ceder e fé para lutar juntos. Que o teu amor seja o alicerce. Senhor, que consola, cobre com teu amor os pais que perderam filhos. Não há dor comparável, não há palavras suficientes. Mas há um colo que nunca falta, o teu. Abraça esses corações rasgados. Dá paz nas noites vazias. Dá força para continuar vivendo. E acima de tudo, dá esperança de reencontro, de eternidade, de sentido. Tu és Deus que recolhe cada lágrima e conhece o lamento mais profundo. Fica com esses pais, sustenta-os com teu amor eterno. Ó Espírito de direção, mostra o caminho aos que estão recomeçando. Novas cidades, novos empregos, novos relacionamentos, novos desafios. Recomeçar é difícil, exige coragem, exige fé, mas com teu sopro tudo se torna possível. Vai à frente, Senhor. Abre portas certas, fecha as erradas, confirma com tua paz. Que cada passo seja dado com confiança em ti. Que cada novo começo seja cheio de propósito e bênção. Senhor fiel, fortalece os que estão esperando por promessas antigas. O tempo passa, a dúvida cresce, a fé balança. Mas tu não esqueces nenhuma palavra lançada. Tua fidelidade é escudo e abrigo. Sustenta a alma dos que esperam. Que eles não desistam, que não se percam, que não troquem o teu plano por atalhos. Que saibam que o que vem de ti é sempre melhor, sempre no tempo certo, sempre com propósito eterno. Ó Deus presente, cobre de paz os que vivem dias de luto coletivo. Tragédias, perdas em massa, choques comunitários. Quando o choro é de muitos, o consolo precisa vir do alto. Envolve bairros, cidades, nações com teu abraço. Mostra que tu ainda reinas. Que no meio da dor haja solidariedade, compaixão e renascimento. Que a fé comunitária seja reacendida. Que os braços se entrelacem e que o teu nome seja buscado com mais intensidade. Espírito que unge, levanta líderes com o coração segundo o teu. Que não sejam guiados por vaidade, poder ou interesse, mas por amor ao teu povo. Que pastores, mestres, evangelistas, ministros, intercessores sejam renovados na unção, no caráter, na intimidade contigo. Purifica os altares, restaura a visão e que tudo seja para a tua glória. Que a igreja volte a ser lugar de vida, de cura e de verdade. Que cada liderança seja conduzida por ti. Senhor de toda a criação, ensina-nos a cuidar da terra que nos deste. Que tenhamos consciência, responsabilidade e gratidão por cada recurso. Que a natureza, obra das tuas mãos, seja respeitada. Que haja equilíbrio, justiça e preservação. Mostra-nos como viver de forma sustentável, com generosidade, com olhos no próximo. Tudo o que temos vem de ti, e queremos ser bons mordomos do que nos confiaste. Que a tua criação reflita a tua glória. Ó Deus incomparável, visita com tua ternura os que vivem o abandono dentro do próprio lar. Muitos dormem sob o mesmo teto, mas já não se enxergam, já não se escutam, já não se amam. As palavras cessaram, os abraços rarearam e os corações tornaram-se ilhas isoladas. Mas tu és o Deus da reconexão. Restaura a empatia, reaquece o afeto, devolve o respeito mútuo. Que os relacionamentos não sejam apenas convivência, mas fonte de amparo e alegria. Reacende o vínculo emocional e planta nova vida onde o tempo secou as raízes. Ó Senhor cuidador, alcança os que carregam culpas antigas por escolhas impensadas. A memória os persegue, os pensamentos os acusam, e a vergonha não os deixa seguir. Mas onde abundou o erro, superabunda a tua graça. Ensina-os a se perdoarem, a olharem para frente, a acreditarem que ainda são capazes de viver em novidade. Tu não os definiste pelo passado, mas pelo propósito. Liberta-os da autoacusação e cobre-os com o manto da restauração. Que saibam que em ti há redenção plena e recomeço verdadeiro. Espírito Santo, visita os que foram feridos dentro da fé. Alguns entraram em templos buscando refúgio e saíram ainda mais machucados. Outros confiaram e foram traídos, serviram e foram descartados.
Cura essas feridas, Senhor, pois elas doem mais fundo do que se pode explicar. Mostra que tu não tens parte com a religiosidade vazia, com a injustiça, com o orgulho disfarçado de espiritualidade. Ensina a amar de novo, a confiar outra vez, a encontrar em ti o verdadeiro pastor e amigo fiel. Ó Pai eterno, traz à memória dos teus filhos aquilo que pode lhes dar esperança. Quando os dias se arrastam e as forças se vão, é fácil esquecer o que tu já fizeste. Relembra os livramentos, os milagres, os detalhes do teu cuidado. Reacende a gratidão, mesmo que os olhos ainda vejam luta. Que o coração volte a pulsar com lembranças de vitórias antigas, como alimento para as batalhas presentes. Tu és o mesmo, ontem, hoje e sempre. E o que fizeste antes, farás novamente, no tempo certo. Senhor dos corações partidos, visita os que passaram por rupturas dolorosas. Um fim de casamento, uma amizade desfeita, um rompimento inesperado. A ausência pesa, o silêncio machuca e a saudade se transforma em dor. Mas tu és especialista em restaurar o que foi quebrado ou dar beleza ao que não pode ser refeito. Envolve esses corações com tua compreensão. Ensina a seguir em frente com dignidade e paz. Que a dor não defina o futuro e que o amor, de alguma forma, floresça novamente em outras formas. Ó Deus de ordem, entra na vida dos que vivem sobrecarregados. Tantas demandas, tantos papéis, tantas cobranças e tão pouco tempo para respirar. O corpo cansa, a mente se perde, o espírito se apaga. Mas tu chamas ao descanso. Ensina o equilíbrio, o discernimento, o limite. Que o teu espírito organize o caos, acalme o ritmo e priorize o essencial. Que aprendamos a dizer não ao que nos rouba a paz e sim ao que nos aproxima de ti. Que haja leveza no cotidiano. Espírito de comunhão cura as feridas entre irmãos na fé. Tantos conflitos por opiniões, por egos, por vaidades disfarçadas de zelo. Que o teu amor seja o elo perfeito, capaz de unir o que foi separado. Que sejamos mais humildes, mais perdoados, mais amorosos. Que cada diferença seja tratada com respeito e cada ofensa com perdão. Que a unidade do teu corpo seja restaurada, não pela uniformidade, mas pelo amor que tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Ajuda-nos a viver em paz com todos, quanto depender de nós. Senhor do alívio, toca os que convivem com dores físicas contínuas. A dor rouba o sono, tira a disposição, esgota a paciência. Mas tu és o médico dos médicos. Vem com tua mão poderosa e traz alívio imediato. Usa remédios, tratamentos, terapias, mas acima de tudo, age com tua virtude curadora. Que o corpo responda com vida, que os órgãos se alinhem, que o sistema inteiro seja restaurado. Não há dor que resista ao teu nome. Que o alívio seja testemunho da tua ação. Ó Deus de conforto, envolve os que vivem distantes dos que amam. Filhos que foram embora, pais que ficaram sozinhos, cônjuges separados pela vida. A distância física muitas vezes machuca mais do que palavras. Mas tu és o Deus que une corações mesmo à distância. Cuida dos que estão longe. Protege os que estão em viagem. Aproxima os laços enfraquecidos. Que o reencontro seja possível. E que enquanto ele não vem, o amor continue sendo a ponte invisível que sustenta cada vínculo. Ó Senhor da eternidade, mostra tua presença nos instantes de silêncio. Quando as orações parecem não passar do teto, quando o teu toque não é sentido, quando a alma grita e o céu parece calado, ensina-nos a permanecer. Tua presença não depende de sentir, mas de confiar. Ensina a ter fé madura, que não exige sinais, mas repousa na certeza da tua promessa. Que mesmo no escuro, saibamos que tu estás. Que mesmo em silêncio, saibamos que tu falas. E mesmo quando tudo parece parado, tu continuas agindo. Espírito de criatividade, renova os dons e talentos que foram enterrados. Muitos deixaram de cantar, de escrever, de ensinar, de servir, porque se decepcionaram ou duvidaram de si. Mas tu colocaste em cada um uma porção especial, um dom que reflete tua glória. Sopra sobre esses dons esquecidos.
Levanta artistas, pregadores, conselheiros, educadores, músicos, cuidadores. Que cada talento encontre propósito e lugar para florescer. Que ninguém se sinta inútil, pois em ti todos têm valor. Ó Deus da segunda chance, restaura a autoestima dos que foram humilhados. Palavras ferem mais do que pedras, e muitas vezes a rejeição alheia faz brotar insegurança. Mas tu nos vês com olhos de honra. Tu nos chamas de filhos amados, escolhidos, separados. Que cada um veja o valor que tem, não pelo que o mundo diz, mas pelo que tu já declaraste. Cura o espelho quebrado da alma. Restaura a imagem interior. Que cada um se veja como tu vês, precioso e único. Senhor que protege, estende tua mão sobre os que vivem em lugares perigosos. Onde há guerra, onde há violência, onde o medo é rotina. Que teus anjos estejam ao redor, guardando, livrando, protegendo. Dá sabedoria para tomar decisões seguras, dá paz em meio ao caos, dá refúgio quando não houver saída. Que a tua presença seja muralha, torre forte e escudo fiel. Guarda os teus filhos e que mesmo em ambientes hostis, eles experimentem tua paz sobrenatural. Espírito Santo, ensina-nos a orar quando nos faltam palavras. Quando a alma pesa, quando o choro toma o lugar da fala, quando o cansaço cala até a fé. Que sejamos conduzidos por ti em oração sincera, em clamor verdadeiro, em adoração profunda. Não precisamos de palavras bonitas, só de um coração quebrantado. Tu sabes o que se passa dentro de nós, mesmo antes que expressemos. Guia nossa oração e que cada suspiro seja ouvido como louvor. Ó Deus da esperança, ilumina os que vivem presos em ambientes espiritualmente opressores. Onde há trevas, brilha tua luz. Onde há engano, resplandece tua verdade. Onde há manipulação, liberta com teu poder. Que o discernimento seja claro, que a liberdade seja plena e que o coração encontre solo fértil para crescer em fé saudável. Tira todo o peso religioso e traz leveza da graça. Que a caminhada contigo seja de amor, de verdade e de liberdade. Senhor que transforma, toca os corações endurecidos. Há quem ouça, mas não escuta. Vê, mas não enxerga. Está presente, mas não se entrega. Toca esses corações com tua brandura. Que o orgulho derreta na presença do teu amor. Que a indiferença seja vencida pela tua compaixão. Que mesmo os mais fechados sejam quebrantados por tua verdade. Tu és especialista em mudar histórias. Nenhum coração está além do teu alcance. Ó Espírito de revelação, mostra aos teus filhos as mentiras que acreditaram como verdades. Quantas prisões foram construídas por ideias distorcidas, por crenças limitantes, por vozes do passado. Mas a tua verdade liberta. Revela, Senhor, o que precisa ser desconstruído. Substitui a mentira pela tua palavra viva. Planta verdades eternas que firmem o coração. Que a identidade de cada um seja firmada em quem tu és e não no que o mundo diz. Pai de bondade, consola os que estão cansados de esperar. Esperar pela resposta, pelo milagre, pela porta, pelo amor, pelo recomeço. Esperar dói. Esperar testa. Esperar molda. Mas também exaure. Dá forças aos que esperam. Que não se desesperem, que não desistam, que não desviem. Que em meio à espera encontrem a tua presença. Que ela seja mais preciosa que a resposta. E quando o tempo chegar, que a espera tenha produzido fé sólida e coração maduro. Senhor da eternidade, sela em nossos corações tudo o que foi derramado neste momento. Que cada palavra se transforme em vida. Que cada clamor gere transformação. Que cada coração tenha sido tocado de maneira única. Que a tua presença siga conosco além desta oração, invadindo nossa rotina, dirigindo nossos passos, renovando nossas forças. Tu és o Deus que começou a boa obra e é fiel para completá-la. Sustenta-nos hoje e sempre. Ó Espírito da fidelidade, sustenta os que enfrentam perseguições por causa da fé. Em tantos lugares, declarar o teu nome é motivo de rejeição, zombaria ou até risco de vida. Mas tu conheces o coração dos teus servos e recompensas cada sacrifício feito por amor a ti. Dá coragem aos que não negam o teu nome.
sabedoria aos que falam de ti em ambientes hostis e paz aos que perdem tanto por permanecerem fiéis. Que sintam o teu prazer sobre suas vidas e que a glória futura pese mais do que qualquer sofrimento presente. Ó Senhor de bondade, acalma os que vivem pressionados por expectativas irreais. Muitos tentam ser perfeitos, cumprir padrões inatingíveis, corresponder a tudo e todos, mas acabam exaustos, perdidos de si mesmos. Ensina a leveza da graça, a verdade do teu amor incondicional e o valor que existe em simplesmente ser filho. Que cada um aprenda a se ver com teus olhos, a viver com autenticidade e a descansar na certeza de que é amado, mesmo quando falha. Que o peso do desempenho dê lugar à alegria da aceitação. Senhor dos recomeços, toca os que voltaram ao ponto de partida e se sentem fracassados. Nem todo recomeço é sinal de derrota. Às vezes, é só a tua forma de nos conduzir por um caminho mais seguro. Mostra que retroceder pode ser avanço, que parar pode ser estratégia e que em ti nada é perdido. Dá paz aos que tiveram que refazer planos, coragem para tentar de novo e fé para confiar mesmo sem entender. Tu és o Deus que faz novas todas as coisas, inclusive a nossa história. Ó Deus de compaixão, envolve aqueles que têm dificuldades em se relacionar. Há feridas que impedem o toque, traumas que bloqueiam o diálogo, inseguranças que sabotam os vínculos. Mas tu criaste o ser humano para a comunhão. Cura, Senhor, as raízes da desconfiança, os medos inconscientes, as barreiras invisíveis. Ensina o valor da vulnerabilidade, da escuta, da presença verdadeira. Que o teu amor seja o modelo e a base para cada nova conexão. Que ninguém se feche para o afeto por medo de sofrer. Espírito de restauração, resgata os que se afastaram de ti. Não importa o motivo, mágoa, decepção, pecado, frieza, tu não deixas de amar nenhum dos teus filhos. Vai ao encontro dos que já não oram, que já não te buscam, que se sentem longe demais. Mostra que o caminho de volta é mais curto do que pensam e que os teus braços continuam abertos. Que eles sintam saudade da tua presença e descubram que nenhum outro lugar é tão seguro quanto o teu altar. Ó Senhor que governa, toca os corações dos que têm poder de decisão sobre muitos. Líderes de nações, juízes, governantes, empregadores, autoridades, todos precisam da tua sabedoria. Livra-os da corrupção, do orgulho, da ganância. Planta temor do Senhor em seus corações. Que governem com justiça, que liderem com empatia, que hajam com responsabilidade. Onde houver opressão, estabelece equidade. Onde houver indiferença, planta compaixão. Que o bem comum prevaleça sobre o interesse pessoal. Deus que sonda, revela os pecados ocultos que têm aprisionado tantos. Não por condenação, mas por libertação. Que teus filhos não se acostumem ao erro escondido, nem tentem justificar o que precisa ser confessado. Traz a luz com misericórdia, e que cada revelação seja um passo rumo à cura. Dá coragem para enfrentar a verdade, humildade para pedir ajuda e força para mudar. Que o arrependimento seja genuíno e traga frutos visíveis de transformação. Espírito de discernimento, livra-nos das distrações disfarçadas de oportunidades. Nem toda porta aberta vem de ti, nem todo brilho é ouro. Ensina-nos a ouvir tua voz antes de seguir qualquer direção. Que não sejamos guiados por ansiedade, pressa ou carência, mas por sabedoria e paz. Que cada decisão reflita teu coração. Fecha as portas que nos desviam e confirma com clareza aquelas que nos aproximam do teu propósito. Que a nossa jornada seja intencional e firmada na tua vontade. Ó Pai zeloso, alcança os adolescentes e jovens que enfrentam batalhas silenciosas. A pressão social, o medo de não pertencer, as lutas com identidade, o vazio existencial. Tudo isso tem esmagado muitos corações em formação. Levanta uma geração sensível ao teu espírito, apaixonada por tua verdade, firme na fé. Dá direção, sustento emocional e propósito.
Que eles saibam que não nasceram por acaso e que há um chamado sobre suas vidas. Que busquem a Ti enquanto ainda há tempo. Senhor da pureza, guarda os corações daqueles que desejam viver uma vida santa. Em meio a tanta exposição ao pecado, há tantos convites à impureza, que Teus filhos permaneçam firmes. Dá forças para dizer não, ousadia para escolher o certo mesmo sozinhos, e prazer em agradar a Ti. Que a santidade não seja peso, mas estilo de vida cheio de liberdade. Que cada escolha reflita amor por Ti. Que o corpo, a mente e o espírito sejam consagrados e usados para a Tua glória. Ó Deus de propósito, desperta os que se sentem sem utilidade. Há talentos adormecidos, ministérios interrompidos, sonhos esquecidos. Mas Tu ainda tens planos. Sopra vida nova sobre cada vocação que parecia apagada. Tira os Teus filhos da estagnação, da passividade, da dúvida. Mostra que ainda há lugar para eles na Tua obra. Que a Tua chama reacenda e consuma toda a apatia. Que cada passo dado daqui para frente seja em direção ao chamado que Tu mesmo plantaste. Espírito de consolação, sustenta os que cuidam de outros e esqueceram de si mesmos. Mães que vivem para os filhos, líderes que carregam fardos de muitos, cuidadores de enfermos, conselheiros espirituais, todos precisam de descanso e renovação. Que saibam que também são filhos, também precisam ser cuidados, também merecem ser ouvidos. Abraça cada um deles. Que encontrem em Ti o descanso necessário, a direção segura e o amor que tanto ofertam, mas que às vezes falta para si mesmos. Senhor da provisão, toca os empreendedores que lutam para manter seus negócios. A crise, a instabilidade, o medo de falhar, tudo isso pesa. Mas Tu és o Deus que dá sabedoria, que guia negociações, que envia clientes certos, que protege o que foi construído com esforço. Abençoa as mãos que trabalham, dá visão para crescer com ética e favor diante dos homens. Que haja prosperidade com propósito e que cada empreendimento reflita valores do Teu reino. Ó Deus justo, vem com Tua intervenção onde há corrupção e mentira. Em sistemas falhos, em ambientes injustos, em estruturas opressoras, que a Tua verdade prevaleça. Levanta pessoas íntegras em lugares estratégicos. Que o oculto seja revelado, o injusto seja corrigido e o oprimido seja amparado. Tu és o justo juiz e confiamos que a Tua justiça não falha. Que ela venha com misericórdia para os arrependidos e com firmeza para os que persistem no erro. Espírito de sabedoria, fortalece os educadores, os mestres, os que ensinam com amor. Ensinar é semear futuro, é formar caráter, é preparar gerações. Mas também é carregar fardos invisíveis. Dá aos professores ânimo, paciência, criatividade e reconhecimento. Que o ensino seja um ministério de transformação. Que cada sala de aula seja espaço de luz. Que o conhecimento seja ponte para a verdade e que a sabedoria, vinda do alto, esteja sobre cada educador que se entrega com tanto zelo. Senhor de todos os tempos, visita os que estão em crise de meia-idade. Muitos se perguntam se ainda vale a pena sonhar, se ainda há tempo para recomeçar, se a vida tem sentido além das responsabilidades. Mostra que em Ti nunca é tarde para florescer. Renova os projetos, ressignifica as perdas e acende uma nova fase de esperança. Que o futuro seja maior do que o passado e que haja paz no presente. Que o medo do tempo dê lugar à confiança no Teu tempo. Ó Pai amoroso, cuida dos que foram vítimas de violência emocional. Palavras destrutivas, manipulação, controle, humilhação, tudo isso deixa marcas profundas. Mas Tu és o Deus que restaura a dignidade. Cura a autoestima ferida, restaura a confiança e traz à luz o que foi escondido. Que esses corações encontrem proteção em Ti, abrigo em Teus braços e coragem para romper com ciclos abusivos. Que a libertação aconteça de dentro para fora, com segurança e paz. Senhor da vida plena, liberta os que têm medo de viver, medo de amar, de errar, de tentar, de perder. Esse medo paralisa, sabota, isola, mas o Teu amor lança fora todo medo, sopra coragem sobre cada coração trêmulo.
Ensina a viver com ousadia, com fé, com entrega. Que os riscos não sejam obstáculos, mas oportunidades de confiar em Ti. Que o medo não seja dono de ninguém. Que cada um descubra a beleza de viver contigo, mesmo nas incertezas. Espírito de verdade, guarda os que estão expostos a falsas doutrinas. Em meio a tantas vozes, tantas interpretações, tantos enganos, que Tua verdade brilhe com clareza. Dá sede pela palavra, discernimento espiritual e firmeza na fé. Que cada filho Teu saiba reconhecer o que é Tua voz e o que é engano disfarçado. Livra dos extremos, da religiosidade vazia e das heresias perigosas. Que a Tua verdade liberte e fundamente e que a fé seja inabalável. Senhor que renova, sopra novo fôlego sobre todos os que se sentem no fim das forças. Traz alívio para os cansados, alegria para os abatidos, direção para os confusos. Que cada alma que aqui clamou receba hoje uma porção nova da Tua presença. Que nada do que foi orado se perca e que cada palavra gerada em fé frutifique no tempo certo. Que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um. Ó Deus que vê o oculto, entra nos pensamentos daqueles que vivem aprisionados pela comparação. Muitos se medem pelos padrões do outro, sentem-se menores, menos capazes, menos dignos, porque olham para o que não têm, em vez de reconhecerem o que Tu já colocaste em suas mãos. Liberta-os desse ciclo tóxico que rouba a alegria de viver. Ensina-os a valorizar a própria jornada, a celebrar o que são e a reconhecer que cada um tem um tempo, um propósito e um caminho traçado por Ti. Ó Senhor de graça, toca aqueles que têm medo do futuro. O que virá amanhã tem tirado o sono de tantos, mas Tu já estás no futuro. Tu não só vês o que está por vir, Tu governas cada passo do tempo. Ensina-nos a descansar, a confiar que mesmo o incerto está sob Teu domínio. Que cada coração ansioso encontre descanso no Teu colo. Que possamos planejar com sabedoria sim, mas sem perder a paz que vem da confiança em Ti. Tu és o nosso hoje, o nosso amanhã e o nosso sempre. Espírito Santo, visita os artistas, os criativos, os visionários, os que sonham com projetos que glorifiquem Teu nome. Muitos foram desencorajados, criticados, silenciados, mas Tu colocaste ideias divinas em suas mentes, talentos que precisam ser multiplicados. Desperta coragem para expressar, ousadia para criar, sensibilidade para impactar vidas com beleza, verdade e unção. Que as artes sejam redimidas em Teu nome. Que cada canção, texto, imagem ou ideia seja um instrumento para tocar corações. Ó Pai que acolhe, conforta os que estão se sentindo esquecidos, desprezados, ignorados. Aqueles que fazem muito, mas nunca são vistos. Que cuidam, mas não recebem cuidado. Que oram por todos, mas se sentem sozinhos. Mostra a eles que Tu vês o que ninguém vê. Que cada gesto escondido tem valor eterno diante de Ti. Que cada oração silenciosa chega ao Teu trono. Que a recompensa não está no reconhecimento humano, mas no sorriso do céu sobre suas vidas. Senhor de justiça e misericórdia, vem ao encontro dos injustiçados. Aqueles que foram acusados sem razão, esquecidos sem motivo, prejudicados por causa da inveja, do orgulho ou da mentira alheia. Tu és o Deus que defende os que não têm defesa. Entra com Teu juízo e Tua graça. Restaura o que foi tirado, limpa o nome que foi manchado, honra o que foi desprezado. Mostra que Tua justiça não falha e que o tempo da restituição chega para os que permanecem em fé. Ó Espírito de esperança, sopra sobre os desertos emocionais, onde nada floresce, onde tudo parece seco, onde o coração já cansou de tentar, renova com Teu sopro de vida. Que a terra árida se torne jardim, que a alma estéril volte a gerar vida, que os sonhos abortados ressuscitem. Tu és especialista em recomeços impossíveis. Tu fazes brotar água da rocha, pão do céu e fé em meio à dor. Que ninguém se perca dentro de si mesmo. Que todos descubram que o impossível é só o Teu campo de ação. Senhor dos exércitos celestiais, entra agora nas batalhas espirituais que Teus filhos enfrentam.
guerras invisíveis, opressões pesadas, ataques repetidos. Fortalece o espírito de cada um. Reforça a armadura. Dá visão, resistência, autoridade e discernimento. Que o medo dê lugar à certeza da vitória. Que o inimigo recue diante da presença do Rei dos Reis. Que haja libertação, limpeza, avanço espiritual. Que os teus filhos se levantem como guerreiros do teu reino. Ó Deus de ternura, conforta os corações que estão sofrendo por decisões que precisaram tomar. Escolhas difíceis, rupturas necessárias, mudanças dolorosas. A alma se sente dividida, a mente questiona, o coração ainda sangra. Mas tu conheces o motivo de cada passo. Consola com teu cuidado, confirma com tua paz. Que não haja arrependimento, mas compreensão de que o que foi feito em oração e obediência está sob tua direção. Tu estás no controle de todas as coisas. Senhor da colheita, encoraja os que estão semeando com lágrimas. Tantos continuam servindo, mesmo sem reconhecimento. Continuam amando, mesmo sem retorno. Continuam orando, mesmo sem resposta. Reanima esses corações. Que saibam que nenhuma semente se perde, que o tempo da colheita chegará. Que tu não esqueces o trabalho, nem as madrugadas, nem as mãos calejadas. Fortalece os que quase pararam. Renova os que se cansaram. Que cada lágrima regue um milagre. Ó Espírito que consola, cobre os que vivem em ambientes onde não há carinho. Casas frias, relações secas, vínculos distantes. Muitos crescem e vivem sem um toque, sem um gesto, sem um afeto. Mas tu és amor e onde tu estás tudo muda. Derrama afeto espiritual. Que os corações sejam aquecidos por tua presença. Que amizades sinceras surjam. Que o amor floresça mesmo onde nunca houve. Que os vínculos sejam curados e que a ternura seja restaurada nos lares. Ó Deus fiel, acompanha os que saíram de casa para buscar uma vida melhor. Migrantes, refugiados, estudantes, trabalhadores que deixaram tudo para tentar algo novo. A saudade pesa, o medo acompanha, a incerteza se torna rotina. Mas tu és o Deus que vai junto. Tu és refúgio em qualquer lugar. Guarda cada passo, abre portas certas, protege dos perigos. Que onde estiverem sintam tua presença. Que mesmo longe não estejam sozinhos. E que um dia possam olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. Senhor de misericórdia, visita aqueles que vivem no erro, mas não sabem como sair. Vícios, relacionamentos abusivos, mentiras, desobediência, pecado oculto a prisões que parecem sem chave. Mas tu tens o poder de abrir portas onde não há fechadura. Traz arrependimento com amor, confronta com doçura e liberta com autoridade. Que nenhum dos teus filhos continue preso ao que os destrói. Que cada um descubra que a verdadeira liberdade está em viver sob tua vontade. Espírito que acalma, entra nas tempestades familiares. Conflitos entre irmãos, pais e filhos que não se falam. Casais que perderam o respeito. Que o teu amor dissolva a raiva, que a tua paz silencie os gritos, que o teu perdão apague as mágoas. Restaura o ambiente do lar, que haja diálogo, escuta, reconciliação, que a casa volte a ser lugar de abrigo, de abraço, de segurança. Tua presença transforma qualquer ambiente, que ela reine em cada família. Ó Deus que levanta, sustenta os que estão enfrentando humilhações públicas. Gente que caiu, que errou, que foi exposta e agora vive com vergonha. Tu és o Deus que não rejeita. Tu ergues do pó o necessitado e o faz sentar-se com príncipes. Dá dignidade de volta. Mostra que o erro não define ninguém. Que o arrependimento verdadeiro traz restauração completa. Que a vida não acaba com o tropeço. Tu ainda escreves novos capítulos para aqueles que confiam em ti. Senhor da verdade, cala as vozes do engano que têm confundido teus filhos. Vozes que dizem que não há mais jeito, que são inúteis, que não têm valor. Mas tu declaras vida, propósito e identidade. Que toda voz contrária à tua seja silenciada agora. Que os ouvidos espirituais sejam afinados à tua voz. Fala com clareza, com amor, com direção. Que cada um saiba que é amado, chamado e sustentado por ti. Que ninguém viva mais sob o peso de mentiras. Ó Espírito de renovação, enche os que vivem estagnados espiritualmente.
Já não oram, já não leem, já não sentem. Estão no piloto automático da fé. Mas tu és fogo que reacende, rio que transborda, vento que sopra. Invade esses corações agora. Que o primeiro amor volte, que o brilho nos olhos renasça, que a vontade de estar contigo seja restaurada. Faz de novo, Senhor. Sopra a vida onde tudo parecia morto. Senhor do tempo, ajuda-nos a aceitar o que não muda, a confiar no que ainda virá e a valorizar o que já temos. Ensina a viver com contentamento, sem ansiedade, sem desespero. Que cada estação da vida seja aproveitada com sabedoria. Que não queiramos apressar o que precisa amadurecer. Que aprendamos a colher com paciência, a plantar com esperança e a esperar com fé. Tudo tem seu tempo determinado por ti. Ó Pai presente, permanece conosco ao fim desta oração, assim como estiveste no início. Que a tua presença continue sendo nosso sustento, nosso abrigo e nossa paz. Que cada clamor lançado aos céus hoje frutifique em tempo oportuno. Que mesmo quando não virmos, saibamos que tu estás agindo. Ó Deus eterno, cobre com tua presença os que vivem carregando o peso de palavras que nunca foram ditas. Aqueles que queriam ter pedido perdão, declarado amor, expressado gratidão, mas o tempo passou e a chance parece ter escapado. Cura, Senhor, a dor do não dito, a culpa do silêncio, o arrependimento tardio. Que o teu Espírito traga consolo e restaure o que ainda pode ser vivido. E que onde não houver mais como voltar, tu sejas o consolo que preenche o espaço da saudade. Ó Senhor da redenção, resgata os que tentaram dar fim à própria vida. O desespero, a dor, a sensação de invisibilidade os levou ao limite. Mas tu estavas lá, mesmo quando tudo parecia perdido. Tu seguraste a mão, mesmo sem serem percebidos. Tu impediste o fim, porque ainda há propósito. Visita agora essas almas com teu amor avassalador. Que saibam que são necessários, amados, escolhidos. Que a escuridão que os cercou dê lugar à luz da tua presença e que cada dia a mais seja um milagre vivido contigo. Espírito de consolo, abraça os que perderam tudo materialmente. Um incêndio, uma enchente, uma crise, e de repente o chão desapareceu. Mas tu és o Deus que reconstrói do nada. Mostra que ainda há futuro, que ainda há esperança, que as perdas não definem quem somos. Levanta pessoas, oportunidades, caminhos, restaura o que for necessário. E onde não der para trazer de volta, dá algo novo, melhor, mais sólido. Que cada lágrima se transforme em semente de restituição. Ó Deus que renova promessas, visita os que receberam uma palavra tua há muitos anos e ainda esperam o cumprimento. Alguns já duvidam, outros tentam esquecer, mas lá no fundo ainda guardam o que ouviram de ti. Reacende essa fé, confirma com tua voz, lembra com tua paz. Que não desistam, que perseverem, que o tempo da espera seja também tempo de preparação. Tu não mentes, tu não atrasas, tu não falhas. Se prometeste, cumprirás, e será melhor do que tudo o que imaginaram. Senhor da aliança, alcança os que foram feridos por líderes espirituais. A dor causada por alguém que representa o teu nome machuca em dobro. Mas te pedimos, cura essas feridas profundas. Mostra que tu és diferente. Que a falha humana não apaga a tua santidade. Que eles voltem a confiar, a servir, a viver a fé sem medo. Levanta pastores segundo o teu coração, líderes cheios de graça e verdade. Que a tua igreja seja refúgio e não campo de batalha. Que cada ferido encontre restauração e direção em ti. Ó Espírito da verdade, guia os que buscam respostas em meio a dúvidas sinceras. A fé que questiona não é menor. É sinal de que a vida busca e desejo de entendimento. Honra, Senhor, os que te procuram com o coração inquieto. Revela a tua palavra, mostra a tua face e responde com amor. Que a dúvida não vire afastamento, mas ponte para uma fé mais sólida. Que o Espírito da sabedoria ilumine a mente, aqueça o coração e confirme com paz cada verdade eterna. Senhor que sustenta, dá vigor aos que cuidam de alguém doente por longos anos. O amor se mistura com o cansaço, a rotina pesa e o tempo parece lento demais.
Mas tu vês cada gesto, cada madrugada, cada oração feita no silêncio. Fortalece essas mãos, consola esses corações, renova essas almas. Que saibam que são instrumentos de cura, ainda que não percebam. Que sintam o teu cuidado no meio do servir. E que não falte suporte, amor e descanso a esses guerreiros silenciosos. Ó Deus que abre os olhos, revela a tua visão para os que se sentem sem direção. Há caminhos que parecem bons aos olhos humanos, mas levam ao vazio. Ensina a discernir. Que os teus filhos não sejam guiados por conveniências, emoções ou pressões externas. Que andem por fé, não por vista. Que ouçam a tua voz mais do que qualquer outra. Que a vontade de agradar a ti seja maior do que a de agradar o mundo. Tu és o caminho seguro, o guia fiel, o destino perfeito. Espírito de paz, cobre os que vivem sob opressão no ambiente de trabalho. A pressão constante, a injustiça, os olhares de desprezo. Tudo isso adoece a alma. Mas tu és o Deus que promove, que fecha portas e abre outras melhores. Dá força para permanecer onde ainda é necessário, sabedoria para decidir e coragem para sair quando for o tempo. Que o trabalho seja fonte de sustento, sim, mas também de dignidade e paz. E que o teu favor esteja sobre cada um, em cada ambiente. Ó Pai que renova, abraça os que estão se curando de um relacionamento abusivo. As marcas não são só físicas. Muitas estão na alma, no pensamento, no medo de confiar de novo. Mas tu és especialista em restaurar o que foi desfigurado. Reconstrói a identidade, limpa a visão, cura as feridas. Que o amor saudável seja possível. E a vida emocional seja restaurada. Que a autoestima renasça. E que a pessoa certa, no tempo certo, apareça, vinda de ti e não do desespero. Senhor do consolo, acalma os que perderam a fé em si mesmos, que se olham e só enxergam fracasso, erro, vergonha, que já não acreditam em possibilidades, em valor, em capacidade. Mas tu vês além do exterior. Tu conheces a beleza escondida, o potencial adormecido, a chama que ainda arde. Levanta, Senhor, mostra que ainda há o que viver, o que fazer, o que sonhar. Restaura a autoconfiança com base na identidade em ti. Que cada um se veja como tu vês, capaz, forte, amado. Ó Espírito da vida, sopra sobre os que sentem que tudo perdeu sentido. Nada mais empolga, nada mais motiva e o vazio se instalou. Mas onde há a tua presença, há propósito. Que o teu sopro levante o que estava caído. Que o chamado volte a ecoar. Que a alegria retorne com força. Traz revelação, renova o movimento. Que o dia de hoje seja o início de uma nova etapa. Tu és Deus de propósito eterno. Nada é em vão quando se caminha contigo. Senhor que ilumina, clareia os pensamentos dos que vivem em confusão mental. Há tanta informação, tanta pressão, tantos sentimentos misturados. A mente se agita, o coração acelera, o corpo adoece. Mas tu és Deus de ordem e paz. Silencia o caos interior. Dá clareza, foco, equilíbrio. Que cada decisão seja tomada com sabedoria. Que o descanso mental seja completo. E que a saúde emocional seja restaurada dia após dia, pelo toque da tua mão. Ó Deus presente, abraça os que vivem longe de suas famílias. A distância física pesa, o tempo parece cruel e a saudade aperta o peito. Mas tu és o Deus que une mesmo de longe. Que haja comunhão, mesmo sem presença. Que o amor continue sendo trocado em ligações, mensagens, orações. E que o reencontro, quando vier, seja cheio de bênção. Enquanto isso, que a tua presença seja o lar mais seguro para cada um. Tu és a ponte entre corações distantes. Senhor da cura profunda, visita os que foram feridos dentro da infância. Abusos, negligência, abandono, palavras duras, tudo isso deixou marcas que o tempo não curou. Mas tu entras nas memórias e ressignificas cada dor. Cura o adulto que ainda chora pela criança machucada. Restaura o que não foi vivido. Traz paz onde só havia trauma. E mostra que não importa como começou. Em ti, sempre é possível um novo final. Que a história seja reescrita com tua verdade e amor. Espírito da redenção, cobre os que vivem tentando consertar erros antigos, mas não conseguem se perdoar.
Pediram perdão, mudaram, recomeçaram, mas dentro ainda se sentem culpados. Ensina que o perdão de Deus é pleno e que o arrependimento genuíno já foi suficiente. Que o passado sirva apenas como aprendizado, não como prisão. Que a culpa dê lugar à gratidão. Que a história passada seja agora testemunho de transformação. Tu és o Deus que apaga e reescreve. Ó Deus de toda bondade, acolhe os que se sentem perdidos entre escolhas, sem saber para onde ir, com medo de errar, inseguros sobre cada passo. Tu és a bússola, o mapa, o caminho. Mostra com clareza. Usa sinais, paz, conselhos, confirmações. Que nenhum passo seja dado na dúvida. Que cada caminho seja traçado com a tua mão. E que, ao olhar para trás, vejam que cada curva tinha um propósito e cada espera uma razão. Senhor que guarda, protege os que se expõem todos os dias para cuidar de outros, profissionais da saúde, da segurança, dos serviços essenciais. São muitas horas, muita pressão, muito risco. Sustenta com tua força. Guarda de todo o mal. Renova o ânimo. Que cada um deles sinta que vale a pena, porque fazem diferença. Que não falte reconhecimento, cuidado e, principalmente, tua mão sobre cada um deles, em cada plantão, em cada missão. Ó Pai amoroso, sopra a esperança onde só resta cansaço. Muitos chegaram ao limite, emocional, espiritual, físico, mas tu és fonte que nunca seca. Vem com renovo, dá novo fôlego, dá leveza. Tira o peso da alma, a exaustão do corpo, a pressão da mente. Que hoje seja dia de descanso, não apenas do corpo, mas da alma. Que cada um experimente o teu cuidado em detalhes. E que saibam, o Senhor não os deixou um só minuto. Que o Espírito Santo continue a derramar sobre nós a cura que restaura, a esperança que renova e a paz que sustenta nossos corações em cada novo dia. Que as palavras aqui oradas não se percam, mas encontrem espaço fértil na sua vida e frutifiquem em fé, força e transformação. Que você sinta a presença constante do Senhor em cada detalhe da sua caminhada, mesmo nos momentos em que o silêncio parecer dominar. Ele continua ouvindo, agindo, sustentando e amando com intensidade. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos. O Espírito de Deus permanece conosco, acalmando o que está agitado e firmando nossos passos na direção certa. Caminhe com a certeza de que há um propósito maior guiando sua história e que nenhuma oração é em vão. Receba esta oração como um abraço espiritual, como um toque de Deus sobre a sua vida neste momento. Que cada súplica aqui feita continue ecoando nos céus, sendo lembrada diante do trono do Pai. Permaneça firme, mesmo quando não entender o processo, porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Que a fé seja renovada a cada amanhecer e que o amor do Espírito Santo envolva você, sua casa e todos os seus caminhos. Volte sempre que precisar. Ore conosco quantas vezes quiser e saiba que há uma corrente de fé que cresce cada dia mais. Juntos somos fortalecidos. E com Deus seguimos sem temer o amanhã. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.